Bom, eu queria comentar também que eu dei uma olhada nas avaliações da etapa intermediária, né, da disciplina aqui de cálculo numérico, né? Então, eu gostaria de registrar aqui com vocês que o número de respondentes foi bem baixo, né? Em algumas perguntas, apenas 3 pessoas responderam, né? Tem algumas perguntas que apenas uma pessoa respondeu. Eu até dei o retorno lá dentro do site da Comissão Própria de Avaliação, né? Comentei que durante essas atividades remotas, né, um esforço muito grande no sentido de manter as pessoas motivadas, né, organizar o material do Moodle, e porque as aulas são todas neste formato, isso em alguns momentos parece dificultar um pouco, né, a participação das pessoas, né, e parece que né, assim, o número de pessoas que participa presencialmente aqui das atividades síncronas confirma isso, né, que a gente tem um número cada vez mais reduzido, né, de alunos que participam nas aulas, nos horários previstos aqui no Zoom. E, de todo modo, né, aqueles que participam, eu sempre agradeço e acho importante assim, que as pessoas possam acompanhar, fazer perguntas, né, porque durante a atividade, acho que essa é uma possibilidade concreta das pessoas poderem perguntar, mesmo que remotamente, né? É claro que é diferente, né, de uma aula presencial, mas né, as circunstâncias são estas, né? Alguns alunos participaram das aulas presenciais, é verdade, em número reduzido, mas alguns participaram, né? Eu entendo que para algumas pessoas, né, se tornou difícil devido a questões de deslocamento, porque as pessoas estão trabalhando e preferem, então, assistir às aulas nos vídeos, mas, de todo modo, né, é importante, mesmo que não assista às aulas presenciais, mas é importante acompanhar as atividades desenvolvidas aqui pelo Zoom, né, porque o objetivo dessas aulas, né, é cumprir com o projeto pedagógico do curso que prevê, né, que em cada disciplina se procure desenvolver determinadas habilidades, né, e é o que a gente está tentando fazer aqui no cálculo numérico, né, que é uma disciplina tão importante quanto as demais na formação de vocês. Tá? Muito bem. Para concluir, né, eu agradeço aqueles que responderam e peço, né, que reforço que na próxima etapa, que se realiza aí no próximo mês, um maior número de estudantes participe lá, manifeste as suas opiniões, tem até espaço para comentários, né? Então, acho que é importante vocês participarem desse processo de avaliação. Então, voltando aqui aos conteúdos, né, do cálculo numérico, né, nós vimos, então, as fórmulas dos trapézios e a fórmula de Simpson 1/3 para o cálculo de uma integral numericamente, e para cada uma das fórmulas foi vista uma maneira de calcular o erro, estimar o erro, melhor dizendo, através de uma fórmula prática que prevê a utilização de diferenças finitas de segunda ordem, no caso da fórmula dos trapézios, e no caso da fórmula de Simpson, são fórmulas que envolvem diferenças finitas de quarta ordem. Né? Importante observar que, no caso da fórmula dos trapézios, né, a gente pode escolher qualquer valor para n, que é o número de subintervalos, no qual o intervalo original de integração é subdividido, né? Mas, no caso da fórmula de Simpson 1/3, o n necessariamente deve ser um número par. Tá? Então, vamos dar uma olhada neste exemplo aqui, em que
pede para calcular a integral de 0 até 1 de uma certa função, a f de x dx, que a gente não tem o conhecimento da lei dessa função, né? A gente não sabe qual é a f de x explicitamente. Pede para calcular essa integral e estimar o erro, usando todos os pontos da tabela abaixo, pela fórmula de Simpson ou pela fórmula dos trapézios, né? Então, eu coloquei o enunciado dessa forma, né, para a gente analisar, a partir dos dados da tabela, né, qual é a escolha adequada para esta integral, né? Então, o que a gente tem aqui? Né, o intervalo de integração, né, é o intervalo a igual a 0 até b igual a 1. Né? Então, por esta sequência de pontos aqui, e pela contagem, né, que na notação usada tanto na fórmula dos trapézios quanto na fórmula de Simpson, né, o índice ele vai de 0 até n. Então, aqui nós temos que o n é igual a 5. Né? Bom, se o n é igual a 5, se a gente sabe que o 5 é um número ímpar, então significa que eu vou ter que usar a fórmula dos trapézios, porque a fórmula de Simpson 1/3 só pode ser usada se o n for um número par. Né? Então, além disso, né, a regra de formação aqui da tabela está dizendo que o h é igual a 0,2, porque o h é o espaçamento, é a distância entre dois pontos consecutivos da tabela. Entre 0 e 0,2, a diferença é 0,2. Né? O mesmo ocorre entre 0,2 e 0,4. A diferença, né, do maior para o menor é sempre 0,2. 0,8 menos 0,6, 1 menos 0,8. Né? Então, é isso que representa o h. Então, como n é ímpar, devemos usar a fórmula dos trapézios. Então, essa é uma das principais características, digamos assim, né, deste exemplo, é mostrar que a tabela, pelo fato de dizer que o n é um número ímpar, ela limita, dentre as duas formas apresentadas, fórmula de Simpson 1/3 e a fórmula dos trapézios, né, que a gente use necessariamente a fórmula dos trapézios. Tá? Neste caso, né, a fórmula dos trapézios será h sobre 2 vezes y0 mais 2 vezes y1 mais y2 mais y3 mais y4, fechou o parênteses aqui, mais y5. Né? Por quê? Porque aqui está, né, o y0, e aqui está o y5, que são as extremidades, né, da tabela. E as extremidades dentro desse grande parênteses aqui, elas têm peso 1. Né? O y1, o y2, o y3 e o y4, que são pontos intermediários, né, eles têm peso 2, por isso que a gente soma esses valores e multiplica a soma por 2. Né? Então, calculando esta soma, e substituindo o h por 0,2, nós teremos 1 mais 2 que multiplica 1,24 mais 1,57 mais 2,03 mais 2,69 mais 3,72. Então, essa integral vai dar 0,1 vezes 1 mais. Vamos fazer aqui esta soma. Na minha calculadora, vocês podem fazer, né, na de vocês, 1,24 mais 1,57 mais
2,03 mais 2,69, aqui vai dar 7,53. Multiplica esse resultado por 2 e soma com 4,72. Isso aqui vai dar 0,1 vezes 19,78. Ou seja, o resultado será 1,978. Bom, então, esta é a aproximação daquela integral de 0 até 1, né, daquela função, quando se usa a fórmula dos trapézios com h igual a 0,2. Né? Bom, aí o que a gente tem que fazer para estimar o erro, né? Fazer as diferenças finitas aqui, de primeira e de segunda ordem. Né? Então, por exemplo, a diferença finita no y0 é y1 menos y0, ou seja, 1,24 menos 1, que dá 0,24. Delta y1 é y2 menos y1, ou seja, 1,57 menos 1,24, que é 0,33. O delta y2 é y3 menos y2, ou seja, 2,03 menos 1,57. Aqui dá 0,46. Delta y3 é y4 menos y3, ou seja, 3,72 menos... Opa! É 2,69. Vamos corrigir. 2,69 menos 2,03, que é 0,66. E delta y4, agora sim, né? É y5 menos y4, 3,72 menos 2,69, que vai dar 1,03, eu acho. 3,72 menos 2,69. 1,57 menos 1,24, 2,03 menos 1,57, 2,69 menos 2,03. É isto. Né? Então, aqui a gente preenche 0,24, 0,33, 0,46, 0,66 e 1,03. Né? As diferenças finitas de segunda ordem são calculadas recursivamente. Né? Por exemplo, o delta 2 no y0 é a diferença y1 menos a diferença no y0, ou seja, 0,33 menos 0,24. Isso aqui vai dar 0,09, né? Vamos conferir aqui na minha calculadora. É isso.
Depois, delta 2 no Y1, né? É o delta do Y2 menos o delta do Y1. 0,46 menos 0,33, que é 0,13. O delta 2 do Y2 é o delta do Y3 menos o delta do Y2. É 0,66 menos 0,46, que é 0,20. E o delta do 2 do Y3 é a diferença no Y4 menos a diferença no Y3. Ou seja, 1,03 menos 0,66. Dá 34 mais 0,37. 1,03 menos 0,66. A gente vai preencher aqui, ó. Esses valores. Aqui a gente não tem como preencher, né? Então, o que a gente utiliza no cálculo da fórmula do erro é que o erro na fórmula dos trapézios, né, é aproximadamente B menos A sobre 12 vezes o máximo das diferenças de segunda ordem tomadas com valores absolutos, né? Nesse caso aqui, né, as diferenças finitas de segunda ordem, elas são todas positivas, né? Então, se eu tomar o módulo, vai dar a mesma quantidade em cada uma das posições, né? Então, tomando o valor máximo é o 0,37, né? Então, o erro é aproximadamente 1 menos 0 sobre 12 vezes 0,37. 0,37 dividido por 12. Ou seja, o erro é aproximadamente 0,03. Então, a conclusão, integral de 0 até 1 da f de x dx é aproximadamente 1,978, né, com erro aproximadamente igual a 0,03. Então, é um erro, digamos assim, em alguns casos a gente pode considerar aceitável, né? Depende muito da situação. Tá? Então, esse é um exemplo ilustrativo, né, de quando a gente tem uma tabela e aí, através da tabela, a gente consegue fazer o cálculo aproximado da integral diretamente a partir dos dados. Então, a gente não tem a lei da função, né, para calcular o y em cada valor de x. É a própria tabela que nos diz quais são os valores do y0, do y1 e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Não sei se vocês têm alguma pergunta aqui sobre o exemplo. Da minha parte, não. Então, tá. Então, eu vou mostrar um outro exemplo. Em que eu tenho a seguinte situação. Um exemplo de uma aplicação da integral definida, né, no cálculo da eficiência luminosa de uma lâmpada incandescente, né, que é uma lâmpada que, né, já foi muito utilizada aqui no Brasil e agora ela perdeu bastante espaço, né, devido a algumas questões relacionadas tanto com a segurança quanto com a eficiência. E um dos cálculos que mostra a baixa eficiência luminosa da lâmpada incandescente é esse cálculo que nós vamos ver aqui, né? O que ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer aproximadamente
o quanto de energia que é consumida pela lâmpada incandescente é transformada em energia luminosa. Tá? A lâmpada incandescente, uma vez que a gente coloca em um dispositivo lá em que ela é ligada, né, ela vai consumir energia elétrica, tá? E vai transformar essa energia elétrica em diversas formas outras de energia. Né? Ela vai transformar esta energia elétrica em energia luminosa, em energia na forma de calor, né? Ela vai dissipar calor, e também ela vai dissipar energia na forma de ruído, né? Um ruído bem baixinho, assim, que a gente praticamente não ouve, porque ele é muito uma frequência relativamente alta e uma intensidade bastante baixa. Né? Então a gente quase não ouve o ruído gerado pela lâmpada incandescente. Né? Um exemplo de dispositivo que gasta bastante energia e dissipa na forma de ruído é o transformador, né? Que é isso que a gente vê nas ruas, nos postes, né? Aquele tonelzinho cheio daquelas alças, assim, né? Que aquilo ali é para aquilo ali é um dissipador de calor, né? Certo? E se vocês ficarem assim, né, perto de um transformador, especialmente à noite, assim, em horários de maior silêncio, vocês vão perceber, né, que ele transforma, ele dissipa energia na forma de ruído. Né? Então, essa integral que vocês estão vendo aí, né, é a eficiência luminosa, é a integral de A até B, né, de 64,77, dividido por t elevado na quarta, vezes x elevado na quinta, vezes e na 1,432, dividido por t vezes x, menos 1. Né? Onde o e é aquele famoso número de Euler, né? T é a temperatura de brilho, né, que depende das características da lâmpada, né? E o A e o B são dados que dependem lá de certas informações a respeito do comprimento de onda emitido pela lâmpada incandescente. Tá? Muito bem. Então, eu quero calcular a eficiência luminosa considerando esses dados aqui. Ó. O A igual a 4 vezes 10 a menos 5, B igual a 7 vezes 10 a menos 5, N igual a 4, T igual a 3.500 Kelvin, pela fórmula dos trapézios, tá? E estimar o erro. Certo? Então, vocês vejam que são números bastante quebradinhos. Né? O A é um número bem pequenininho, 4 vezes 10 a menos 5, e o B também, 7 vezes 10 a menos 5. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Né? Eu peguei e iniciei o processo aqui de cálculo, identificando, né? O A é 4 vezes 10 a menos 5, o B é 7 vezes 10 a menos 5 e o N é 4. Tá? Aí eu calculei aqui o H, né? Que é B menos A dividido por Ni, que vai dar 0,000075. Tá? Então, aqui o 7 aparece na sexta casa decimal. Tem 5 zeros aqui após a vírgula, depois vem o 75. Né? Aí eu montei aqui a tabela a partir da identificação, né, dos pontos da subdivisão. O x0 é igual ao A, que é 4 vezes 10 a menos 5, ou seja, 0,00004. Né? O 4 aparece lá na quinta casa após a vírgula. Então, são 4 zeros, depois vem o 4. Né? Após a vírgula, vem 4 zeros e depois o 4. O x1 vai ser o x0 mais h. Então, pega esse valor aqui, soma com h, vai dar esse resultado aqui, 0,0000475, e assim sucessivamente. Vai somando o h a partir dos primeiros pontos até chegar lá no x4, que é o 7 vezes 10 a menos 5. Né? Isso vai te dar essa coluna aqui, ó, de pontos, né? 0,004, 0,0000475, 0,000055, 0,0000625 e, finalmente, 0,00007. Tá? Então, esse é o tipo de cálculo, né, que é muito difícil, tá, de ser realizado manualmente. Né? Então, eu fiz uma planilha do Excel,
depois eu vou mostrar para vocês a planilha, né? E copiei para cá os resultados. Ó. Porque esses valores aqui são muito difíceis a gente fazer numa calculadora científica, né? Essa fórmula de definição da função aqui, né? A função é 64,77, tem que dividir por t na 4, multiplicar por x na quinta e calcular essa exponencial aqui. Né? Então, eu peguei e coloquei os valores lá numa planilha, certo? Copiei os resultados aqui, vocês vejam que da ordem de 152 mil, depois 324 mil, 504 mil, 650 mil e 745 mil, respectivamente, né? Mais uns quebradinhos aqui. Né? E aí eu calculei, né, as quantidades e substituí aqui, tá? A integral pela forma dos trapézios, que é h sobre 2, y0 mais 2 vezes y1 mais y2 mais y3 mais o y4. Né? Vejo que aqui eu tenho as extremidades, são o y0 e o y4. Né? O y1, o y2 e o y3 são pontos intermediários que têm peso 2 na forma dos trapézios. Fazendo essa conta aqui, cheguei em 14,46. Significa que a eficiência luminosa, né, com esses dados acima, da lâmpada incandescente é de 14,46% aproximadamente, ou seja, de toda a energia consumida pela lâmpada incandescente, né, ela transforma em luminosidade em torno de 14,46%. Por quê? Porque em torno de 84, 83% da energia consumida pela lâmpada incandescente é transformada em calor. Né? Se vocês têm uma lâmpada incandescente em casa, né, algum equipamento, vocês têm uma lâmpada, às vezes tem um spotzinho lá que tem, né, ainda alguma lâmpada incandescente em funcionamento na sua casa, é um experimento fácil de fazer. Vocês ligam a lâmpada, após alguns segundos ela já está bem quente. Né? É por isso que ela é usada em estufas, né? Por exemplo, nesses equipamentos que a gente utiliza, por exemplo, em impressoras, né? Aquelas caixinhas que a gente põe as folhas de papel ali para a folha não ficar grudada uma na outra, né? É tipo uma chocadeira, assim, põe uma lâmpada incandescente ali para ficar aquecendo o ambiente e reduzir a umidade, né? Isso diminui o atrito entre as folhas e aumenta o rendimento da impressora, evita que 2, 3 folhas fiquem grudadas e entrem na impressora simultaneamente, né? Então, é uma eficiência luminosa realmente bastante baixa, que acabou, né, motivando, entre outras coisas, né, a substituição desse tipo de equipamento por outra lâmpada que acaba aproveitando melhor a energia. E o erro aqui, nessa estimativa de eficiência luminosa, é em torno de 0,12, que é um erro bastante pequeno. Né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a planilha, né? Então, pessoal, aqui é a planilha que eu fiz. Né? Ó, tem aqui cálculo da eficiência luminosa da lâmpada incandescente, eu botei um título aqui, ó. Tá? Aqui está a lei da função, ó. Coloquei na anotação do Excel, né? 64,77 dividido por t na 4, né? Aí botei ali o x na quinta, né? Vezes ESP no denominador, vocês têm um traço de divisão ali, né? Então, eu coloquei na anotação do Excel. Então, aqui, ó, o A vale 4, né? Vezes 10 a menos 5. Ó, vocês vejam que a gente coloca lá, ó, a barra de fórmulas, né? O igual a 4 vezes 10 a menos 5, ele transforma, né, em número decimal. Né? O B é a mesma coisa. Ó. Igual a 7 vezes 10 a menos 5, ele transforma, né, em número decimal. O N, né, na célula ali do lado, ó, igual a 4. Né? É importante botar o igual, né? O H é F8 é igual a F8 menos F7, isto é, B menos A dividido por 4, que é a célula F9. Né? Então, aqui dá o 0,00075 ali que apareceu nos cálculos anteriores, e aqui a temperatura de brilho, que é 3.500. Né? Vou botar aqui. Então, aqui, ó, a gente
coloco o indexador, né? O índice vai de 0 até 4. O XI, ó, esse é o primeiro valor, né? Que é igual, vocês vejam que é igual à célula F7, que é exatamente o valor do A, né? E a célula seguinte é a F14, que é a anterior, mais o F10, né? Que é o valor do H. Vocês vejam que o H daí eu coloco, né, com o cifrão ali, a gente pressiona F4 ali para que a célula F10 fique aprisionada, porque daí, quando eu calcular aqui, ó, a próxima linha, ó, ele vai pegar a linha anterior, que é F15, e vai somar o H de novo, né? Vai dar aquela sequência de valores ali que vai terminar lá no 0,00007. Né? E aqui, essa é a parte mais difícil, né? É a parte que a gente tem que escrever a fórmula de cálculo da função, que é uma função bastante complicada. Ó. Então, eu botei igual, né, a 64,77 dividido pela célula F11, aí pressiona F4 ali, elevado na quarta potência, né, dividido por a F14, que é a célula que contém o X, né, elevado na quinta, vezes a exponencial, a parênteses, 1,432, dividido pela célula que contém a temperatura de brilho, que é a célula F11, ó. F11 lá vocês vejam que está de novo, né, ao digitar a célula F11 lá, tem que pressionar F4, né, vezes X, que é a célula F14, fecha parênteses, menos 1, aí fecha os parênteses ali, né, isso vai te dar aquele 152.266,83, etc. Tá? Então, esse é um bom exercício aí para vocês tentarem fazer, né, obter esses resultados aí na planilha de vocês. Aqui estão as diferenças, né, finitas de primeira e segunda ordem, né? Aqui, ó, eu coloquei as diferenças de primeira ordem, depois as diferenças de segunda ordem, depois toma em valores absolutos, né? Porque aqui, ó, vocês observam que nessa coluna, as diferenças de segunda ordem, algumas são positivas e outras são negativas. Então, para usar a fórmula prática, eu tenho que tomar o valor absoluto. Ó. Vocês vejam que aqui é o valor absoluto de cada uma das linhas ao lado. Ó. Absoluto, isso aqui é igual ao ABS do I14, igual ao ABS do I15, igual ao ABS do I16. Né? E aqui, então, eu coloquei a fórmula, né? Que é importante escrever, né? E aqui a implementação da fórmula, né? Ó, igual a F10 sobre 2, que F10 é o valor do H, né? Vezes, aí vem a coluna G, né? Então, G14, mais duas vezes a soma do G15 até o G17, mais o G18, que são os valores, então, da parte interna daquele parênteses, né? Y0 mais 2 vezes o Y1 mais Y2 mais Y3 mais o Y4. Né? Isso vai dar esse 14,46 que nós calculamos ali. E aqui abaixo, então, estimativa do erro, que é B menos A sobre 2 vezes o máximo das diferenças de segunda ordem tomadas com valores absolutos. Tá? Então, é interessante vocês fazerem esse tipo de exercício, né, na planilha de vocês, como uma maneira de se familiarizar com esta questão de entrar, né, com essas funções mais complicadas, assim, né, que realmente numa máquina de calcular é inviável, né, a gente conseguir ter sucesso no cálculo dessas funções. Tá? É muito difícil. Então, na planilha a gente consegue, mas mesmo na planilha, né, requer um esforço, né, para conseguir obter aqueles valores ali. Beleza, pessoal? Então é isso. Hoje eu vou terminar um pouco mais cedo. Né? Avisei vocês que ia ser uma atividade mais curta, porque é praticamente uma revisão aí das últimas aulas, né? Em que a gente tem, então, apresentada esta teoria e também as fórmulas de cálculo das integrais por métodos numéricos. São duas fórmulas, né? A fórmula dos trapézios e fórmula de Simpson 1/3, que são casos particulares, né, das fórmulas de Newton-Cotes, que
proporciona essa alternativa, né, de cálculo de integrais de funções como esta, né, que a gente está vendo aqui na tela, né, que pelos métodos convencionais, né, aqueles métodos que exigem que a gente descubra uma primitiva, né, não funcionaria aqui, né? Quando é que um método tradicional funciona? Tem essa integral aqui, ó, por exemplo, integral de 0 até 1 de x ao quadrado de x, né? É evidente que essa integral tu não precisa usar um método numérico, porque essa função aqui tem uma primitiva imediata, que é fácil de ser obtida, e aí, pelo teorema fundamental do cálculo, tu conclui que isso aqui é igual a 1/3, né? Porque 1 menos 0 dá 1 dividido por 3, que é o valor, né, da primitiva aqui calculado no ponto 1, que dá 1. Porque 1 ao cubo é 1, 0 ao cubo é 0, então 1 menos 0 dá 1/3. Tá? Então, essa integral, né, não precisaria usar uma fórmula de integração como simples, ou trapézio, ou qualquer outra. Né? Agora, integrais desse tipo, como a gente está vendo aqui, né, vocês não vão conseguir achar uma primitiva chamada de primitiva imediata, né? Essas primitivas que a gente consegue através de integração por partes, integração por decomposição em frações parciais e outras técnicas de integração, né? Essas não vão funcionar. Né? Então, as fórmulas de integração numérica acabam sendo úteis nesse sentido, e este exemplo que a gente viu aqui, especialmente da eficiência luminosa, né, é um exemplo que tem bastante a ver com essa mudança, né, que houve na utilização das lâmpadas no Brasil nos últimos anos, né, que nós vimos que houve uma substituição de um tipo de lâmpada que tinha uma baixa eficiência luminosa por outra que tem uma maior eficiência luminosa. Eu confesso para vocês que eu não conheço, né, a fórmula, o percentual da eficiência luminosa dessas lâmpadas que geralmente são usadas, como a gente chama de lâmpadas LED, né? Teria que pesquisar, conversar com algum professor ali da engenharia elétrica, que talvez tenha alguma bibliografia que possa indicar para a gente descobrir. Tá? Se alguém de vocês conhecer, pode depois me passar que eu pesquiso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Sexta-feira não haverá atividade no Zoom. Tá? No início da tarde, a atividade 3 de avaliação estará disponível no Moodle para que vocês possam realizar. Eu pedi que vocês informassem os grupos, né? Não sei se vocês chegaram a ver a mensagem que eu mandei hoje. Vocês lembram de ter visto a mensagem que eu mandei? Não, professor, não cheguei a ver. Ainda receberam ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu recebi, eu vi. Tá. Então, assim, ó, se vocês não, para quem não mudou, né, os grupos, não precisa nem falar nada. Aí eu vou considerar que, né, se quem não se manifestou, vou considerar que foi mantido o mesmo grupo lá da primeira atividade. Quem né, acha não, quem participou de algum grupo e agora vai ter alguma mudança, né, eu peço que me informe. Vou mostrar para vocês aqui. Ó, esses são os grupos que eu tenho aqui, ó. Estão vendo aí? Uhum. Então, esses são os que eu tenho de lá do início do semestre. Ó. O grupo da atividade 1. Aqui o Davi, Turski, Andrei e Maurício. Isso aí. Eu só acho que o Andrei cancelou a cadeira, mas ficou eu e o Maurício ainda. Ah, tá. Bom, aí, se algum colega que tu conhece, né, ou o Maurício conhece, que quiser se confirmar isso, que o Andrei cancelou, né? Se vocês quiserem incluir um terceiro nome no grupo, aí vocês me informam. Perfeito, perfeito. Tá? Então é isso, pessoal. Esse que está aqui, ó. A Bruna está aqui, ó. A Bruna e a Mariana. O Jefferson está aqui, ó. Eu vou confirmar com a Mariana, mas acho que a gente vai ficar nesse grupo. Tá. A princípio, o meu também está confirmado, professor. Tá. Uhum. Isso, aí, assim, para minimizar
tanto da minha parte como de vocês, né, aqueles grupos que não se manifestarem, né, porque eles vão se manter, aí vai ter lá no Moodle, né, os dados para cada grupo, como a gente fez ali naquela primeira atividade, vocês lembram? Tinha os coeficientes lá que para cada grupo tinha que ser usados no trabalho 1. Tá? Então, a mesma coisa vai acontecer aí para a avaliação 3. Tá? Vai ter um arquivo com o enunciado das questões e no outro arquivo os dados para o grupo utilizar numa das questões lá da avaliação 3. Então, ok, pessoal. A Maria está chegando aí. Agora que eu estou encerrando aqui a atividade. Vamos ver se a Maria tem alguma dúvida. Tudo bem, Maria? Tudo bem, Sor? Boa tarde. Boa tarde. Eu estava comentando o pessoal aqui sobre os grupos, né, do trabalho da avaliação 3, e porque eu já estou praticamente encerrando aqui, ó. Eu estava mostrando aqui os grupos que a princípio eles vão ser os mesmos da avaliação 1. Ó. Onde é que está o teu nome aqui? Ah, está aqui, ó. O teu nome está aqui. É o 5 ali, né? Isso. É tu e o Guilherme. Então, assim, ó, Maria, se tu e o Guilherme quiserem incluir algum colega nesse grupo de vocês, não tem problema, porque os grupos podem ter até 3 alunos. Tá bom, Sor, eu vou falar com ele. Isso. Tá? Daí, caso vocês chegam num acordo ali de alguma inclusão de algum nome, só me confirma antes de sexta, que daí eu já atualizo ali o grupo. Ok? Beleza, Sor. Então tá, pessoal, vou terminar um pouco mais cedo hoje. Eu agradeço aí a participação de vocês. E uma boa noite, então. Beleza, professor. Até mais. Tchau. Valeu, Sor.